no paraxá desta semana, Trumá, coleta, um breve resumo do que está nela. Na paraxá nós vemos o Eterno falar para Moshe fazer uma coleta entre o povo de Israel para a construção do Mishkan, que é tabernáculo. Então foi pedido ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tecidos, especiarias, madeira de acácia. E o importante é que cada um desse de coração, não era uma coisa obrigatória. E passa as instruções da construção da estrutura externa e interna do tabernáculo, do Mishkan. Todas as medidas, os detalhes, tudo que ia ser feito. E nós lemos também que o Eterno mostrou para Moshe como seria o tabernáculo, não é? Revelou no monte. Então ele também dá a instrução da construção da arca do testemunho, Aron Habrit, a mesa, Shulchan, o candelabro, a menorá, cortinas e seus desenhos, colunas e as suas medidas. Cada parte do Mishkan tinha sua particularidade, a sua riqueza de detalhes. E isto na Paraxá. Na Haftará, nós temos a leitura de quando o rei Shilomo estava construindo o templo. Estava iniciando a construção do templo. E o Eterno confirma a promessa que ele fez a David com Shilomo, dizendo que cumpriria na vida de Shilomo tudo que ele prometeu a David se ele vivesse nos caminhos do Eterno. E na Brit Hadashah, no livro de Hebreus, né, judeus messiânicos, ele explica que os sacrifícios não pagavam o débito que nós tínhamos, como já foi explicado aqui, mas ele, como se pagasse os juros, não é? Ele ficava pagando os juros, e só Yeshua pôde pagar o nosso débito, queridos. Por isso que hoje nós não fazemos mais sacrifício de sangue, porque Yeshua HaMashiach fez o sacrifício e pagou o nosso débito, ok? Então, quando o templo for reconstruído, o marco para nós, não vá lá sacrificar, tá bom? Não faça isso. Vamos orar. Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, nos colocamos diante de Ti. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Senhor, situações quase me impediram de estar hoje aqui, Senhor. E o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso. Como nós cantamos, Pai, nós entramos no temor a Ti, para orar em tempo favorável, para adorar em tempo favorável, para nos prostrarmos diante de Ti e reconhecemos quem o Senhor é sobre as nossas vidas, reconhecemos quem o Senhor é sobre esta terra, Pai, ainda que ela seja governada por alguém que maligno. Oh, Pai, fala conosco, usa a minha boca como canal Teu. No nome de Yeshua HaMashiach, que a Tua Ruach venha nos convencer de tudo que o Senhor precisa nos convencer, para sermos aquilo que precisamos ser nesta terra, enquanto estivermos nela, Pai. Ajuda-nos a compreender as Escrituras da maneira que elas são. Tira todo engano do nosso meio, e ajuda-nos a cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós, em particular, e de maneira coletiva também, nos ajustando, nos lapidando para a grande obra que o Senhor tem para esta casa, para Beit Sar Shalom, no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja. O tema dessa ministração que o Senhor falou comigo é: o verdadeiro templo é aquele que se constrói nos corações. O seu coração, hoje, ele deve ser um templo para o Eterno, onde o Eterno vai habitar. Só um comentário, o Mishkan, né? Quando eu falar Mishkan, é o quê? Tabernáculo. O Mishkan e todo o seu conteúdo estava destinado a simbolizar e a indicar ao povo a presença do Eterno, não é? O Eterno disse em Shemot 25:8, habitarei entre eles. Motivo pelo qual poderíamos definir o Mishkan como um templo para o homem mais do que um templo para o Eterno. Assim podemos interpretar também as palavras do rei Shilomo ao construir o templo de Jerusalém. Mas na verdade, olha o que Shilomo disse, mas na verdade, habitará o Eterno sobre a terra? Eis aqui que os céus e os céus dos céus não podem o alcançar, quanto menos esta casa que eu acabo de edificar. Que os teus olhos, Eterno, estejam abertos dia e noite sobre esta casa, este lugar do qual disseste, meu nome estará ali. E que ouças a oração que teu servo fará neste lugar. Os céus não podem alcançar o Eterno,
Nem o Mishkan, nem o templo faz com que desça o Eterno. Não o prenderam, nem o enclausuraram, mas engrandecem o homem e o elevam para que ele e seu coração cheguem ao Criador. Será que uma estrutura feita pelas nossas mãos poderia atrair mais o Eterno do que um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido? Poderíamos fazer uma casa para que o Eterno habitasse? O Eterno que disse, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo. Escabelo é como se fosse um banquinho para apoiar os pés. Então ele falou assim, ó, o céu é meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis, vós? E que lugar seria o meu descanso? Está em Isaías 66:1. Então por que o Eterno pediu a construção do Mishkan, do tabernáculo? O Eterno falou por quê? Farão um santuário para mim e eu habitarei entre eles. Queridos, o Eterno, Ele quer amizade conosco. Ele quer relacionamento com o homem, com você e comigo. E Ele verdadeiramente quer habitar no nosso meio. Ele quer habitar no nosso meio. Você tem noção dessa honra que nós temos? É uma honra isso. O Eterno habitar no nosso coração, no nosso meio, estar presente entre nós, falando conosco. Isso é uma honra, queridos. Você pode se sentir honrado, porque o Eterno quer habitar no nosso meio. Porém, além de ser uma grande honra, é uma grande responsabilidade também. Nós não podemos mais viver da forma que vivem as pessoas nessa terra, viver ou da forma que nós vivíamos antes. É uma grande responsabilidade ter o Eterno no nosso meio, queridos. Tudo que o Eterno nos pede, nós precisamos estar prontos, nós precisamos nos preparar para isso. Quando o Senhor chamou Moshe, ele teve que enfrentar muitas dificuldades, ele teve que se consagrar, não é? Para realizar a obra do Pai. Ele teve que enfrentar o medo, queridos. O medo de voltar para a terra do Egito, o lugar que ele poderia ser morto. Ele teve que lutar contra o receio do que poderia acontecer, contra a vulnerabilidade. Muitas vezes nós nos sentimos fracos mesmo, vulneráveis, sem saber para onde ir, para o que fazer, a quem recorrer. Mesmo tendo o Eterno no nosso meio, nós temos esses sentimentos, queridos. Nós temos às vezes o pessimismo nosso e das pessoas que estão à nossa volta. Moshe teve que enfrentar tudo isso. Ele teve que se preparar. E Satã, querido, ele está sempre nos tentando. Nós estamos sempre sendo provados, querido. Como foi orado, a missionária estava orando, eu também passei por grandes provas essa semana. Não é? E sempre quando vamos fazer algo para o Eterno, nós somos provados antes. Sempre. Quando o Eterno te chamar para fazer algo, querido, você vai passar por uma provação. Você vai precisar saber se está pronto para essa responsabilidade, para essa honra. Satã está sempre à nossa volta, e ele fez isso com Shilomo também. Quando Shilomo começou a construir o templo, começaram os testes ali, começaram a chegar um monte de coisas que ele não poderia fazer, como nós já lemos no ano passado, cavalos que ele não poderia ter, de muitos, e nem poderia buscá-los no Egito, e nem poderia ter muitas mulheres. Isso está tudo na Torá. Ele foi testado, queridos. Ele foi testado quando ele começou a construir a obra. E o Eterno falou para ele: se você viver de acordo com os meus mandamentos, eu estarei contigo. Ele foi testado, queridos. E você vai ser testado todos os dias da sua vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, que é governada por quem, queridos? Satã. Enquanto nós estivermos nessa terra governada por nosso inimigo, nós passaremos por dificuldades. Sim, você e eu passaremos por dificuldades. Porque o que nós temos a esperar de uma terra que é governada pelo nosso inimigo? Não é? O que você vai esperar dessa terra? Você vai esperar uma terra amigável, feliz, sendo que ela é governada pelo seu inimigo? Quero te dizer
Que aquela canção está errada, o universo não conspira a seu favor. Uma vez eu trombei uma prima minha e ela tatuou isso. Aí eu olhei, eu dei risada, falei, você sabe que o universo não conspira a seu favor, né? Ela deu risada, acho que não sei se ela entendeu. Porque ela tatuou, o universo conspira ao nosso favor. Eu falei, mal sabe ela. Mal sabe ela que o universo não conspira ao seu favor. Porque a Satã não quer que você seja a bênção que o Eterno quer que você seja. O Eterno te chamou para ser uma bênção. Para ser uma bênção, não para ser um abençoador, mas uma bênção onde você estiver. Carregar a presença do Eterno como um Mishkan, como um tabernáculo móvel sobre a terra. O Eterno te chamou para isso, para onde você estiver, você carregar a presença dEle, queridos. Ele te chamou para isso. No seu trabalho você tem que levar a presença do Eterno. Você não pode deixar ela na sua casa. Você não pode deixar a presença do Eterno na Beit Sar Shalom. A presença dele não fica aqui, fica com você. Ele te chamou para isso. Porque ele quer ter um relacionamento com você de dentro para fora. Ele quer transformar o seu coração. Nós não podemos, queridos, ceder aos nossos desejos. Ceder ao medo, ao receio, à vulnerabilidade, ao pessimismo, ao derrotismo. Não seja derrotista. Não seja uma pessoa que vive derrotada, que vive falando das suas derrotas. Fale das suas vitórias. Não seja um derrotista. Aquelas pessoas que é tão derrotista que torna a pessoa que está do lado um derrotado também. Porque você escuta tanto pessimismo, aí você é verdade. Vou falar dos meus problemas também. E aí fica aquela coisa... Querido, todos nós temos problemas. Eu tenho os meus problemas. Não é? A moto quebrou diante de uma ladeira da CUPC. A moto começou a sambar. Eu falei, Carol, aconteceu alguma coisa. Eu falei, eu sei, eu já sei o que é. Quando eu saí, estava no chão o pneu. Eu olhei a minha volta, né? Borracheiro. Nada. Bem no começo daquela subida da CUPC no Carrefour. Eu tive que empurrar a moto até lá em cima, porque não pode ir montado. Tinha que empurrar a moto até lá em cima. Aí atravessar, pegar a contramão, descer na contramão, achar um... Mas e aí? Nós estamos aqui para isso. Temos que... Nós não podemos ceder. Eu não posso ceder a isso. Eu não posso ceder à insegurança. Eu não posso ceder aos desejos do meu coração. Por quê? Porque ele me engana. Nós não devemos continuar desejando o mal de alguém. Ou fazendo fofocas de alguém. Não importa quem essa pessoa seja. Não importa quem a pessoa seja. Não deseje o mal de uma pessoa. Não deseje o mal. Não devemos sucumbir ao desejo dos nossos olhos quando nas telas da nossa vida passa todo tipo de imoralidade sexual. Teve uma ministração do Presente Diário que falou muito comigo, com a minha esposa, que se chama erotismo. Nós vivemos esse tempo, né, desses feriados, mas é o ano todo, querido. Tudo está sendo erotizado. E nós não podemos ceder aos desejos dos nossos olhos diante das telas, diante das ruas. Nós não devemos ceder aos desejos dos nossos olhos quando eles desejam coisas ou pessoas que não são nossas, que não nos pertencem e nem vão nos pertencer. Pessoas que já pertencem a outros. Nós não devemos ceder aos desejos dos nossos corações, dos nossos olhos. Quando nós estamos na rua, nos nossos carros. E em quem nós vamos colocar a culpa disso tudo? Quando a escolha está em nossas mãos. Querido, o Eterno te deu a escolha. Quando eu estava passando uma luta muito grande, a Marisa falou comigo, com a Carol, ela falou, e é aquilo que você já sabe, né? Te propõe a vida e a morte, o bem e o mal. O Eterno está te dando a escolha. A escolha está, não põe a culpa nos outros. A escolha está nas suas mãos. Do que fazer? Para onde ir? Com quem andar? Quero citar o nome de um livro que eu li, tem um tempo atrás, faz um tempinho já, e ministrou muito a minha vida, de autoria do Renato Melo e Marisa Melo Mendes. Escolhas dirigem seu presente, redigem seu futuro. No que você está se tornando, querido?
O que você vai se tornar? Pelo que você tem escolhido fazer hoje. Quais são as suas escolhas? Você foi chamado para ser Mishkan, para ser tabernáculo do Eterno. Quero contar uma história, pegar um pouco do que o Orochi faz, né? Contar uma parábola. O Ministério Parábola, e tem Orochi, tudo é de família. Vamos lá. Relata uma história, presta atenção. Um pai temente ao Senhor, sempre muito unido em amor com a sua esposa, sempre atencioso à sua filha. E ele observou que a menina, depois de mudar de escola, começou a ter um interesse por coisas do mundo. Passou a ouvir músicas que antes não ouvia, assistir programas que não edificavam sua vida, influenciada pelas amizades daquela nova escola, né? Começou a usar roupas sensuais, pinturas extravagantes, e o pai, né? Os pais ali observando, sempre atento ao que estava acontecendo. Sempre que ela chegava da escola, os pais estavam esperando. A mãe já estava com o jantar quentinho, o pai sempre com uma palavra amiga. Naquele dia não foi diferente. Ela chegou, os pais abraçaram, beijaram, perguntaram como foi o dia. Aí ela começou a falar do dia dela, né, se sentindo amada pelos pais. Mas estava descobrindo coisas novas e perigosas. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Será que você tem amado seus filhos, sua esposa e sua família? Será que você está atento ao que está acontecendo na sua casa? Você que é pai, você que é mãe? Queridos, todos já passaram aqui pelo ensino médio, pelo ensino fundamental. A escola, ela é uma formadora de opiniões. Ela é uma formadora de opiniões. E muitas vezes ela forma mais opinião do que a família. Se o pai e a mãe não estiver atento, quem vai formar a opinião do filho é o amigo dele na escola. E às vezes o amigo é um drogado. Às vezes é uma amiga que se comporta como uma prostituta. E quem vai formar a opinião da sua filha, do seu filho, é os amiguinhos que ele anda. Você tem que estar atento a isso, querido. No ano que eu passei pelo processo de conversão, foi o ano que eu fui mais assediado. Eu estava no 3º ano do colegial. Foi o ano que eu fui mais assediado na escola, por amizades. Eu tinha que dar um jeito de mostrar para eles. Eu levava a Bíblia e abria na sala para... Eu falei, eu preciso que eles se afastem de mim. A escola é uma formadora de opiniões. E você, jovem, que ainda estuda, toma cuidado com quem você anda. Com quem você passa seu intervalo na escola. Com quem você senta na sua sala de aula. Vou sentar aquele ali, porque aquele ali, sei lá, é o pazinho da escola, que todo mundo olha, que todo mundo observa, que conversa com todo mundo. Você não tem que conversar com todo mundo, não. Você não tem que pensar que você tem que ser bem aceito. Você tem que ser bem aceito pelo Senhor. E aí o pai tomou a sua filha em uma cadeira próxima dele, né? Olhando com amor, sinceridade. Olhou nos olhos daquela menina e falou: filha, tudo que Adonai fez de valioso está coberto, escondido, oculto, difícil de ser encontrado. Por exemplo, as pedras preciosas, diamantes, ouro, são encontrados no fundo da terra, estão escondidos, muitas vezes cobertos e protegidos por camadas de rochas. As pérolas, no fundo dos oceanos escondidas, estão protegidas pelas suas conchas. É necessário trabalhar muito duro para chegar nessas coisas preciosas que o Eterno fez. O seu corpo, filha, é templo da Ruach. E você é muito mais valiosa que qualquer outra preciosidade que possa ser encontrada na natureza. Desta forma, esconda, proteja seu corpo, guarde-o para o seu futuro marido. O homem que está trabalhando duro no Senhor para chegar a você. Meninas, guardem os seus corpos para os seus maridos. Use trajes compatíveis com sua preciosidade e dignidade. Alimente os seus olhos e ouvidos com programas de áudio e vídeo que edifiquem seu espírito, seu coração e fortaleçam sua alma, sua mente. Quer saber de outro formador de opiniões? É a TV. TV forma opinião, a novela forma opinião, o seriado forma opinião, Netflix forma opinião. As telas formam opiniões. E muitas vezes você está começando a pensar e agir como aquele cara ou aquela menina do seriado que você assiste. Você está começando a ter algumas ações que você olha, agir igual aquela pessoa, mas aquela pessoa não é um exemplo do Senhor, ainda que de maneira sutil, queridos.
Não seja enganado pelo pecado. O pecado engana às vezes, você pensa que está agindo corretamente. Será que você, pai, tem tido credibilidade dentro da sua família para falar como esse pai falou com a filha dele e ser ouvido? Qual é a credibilidade que você passa para a sua família? Você, filho e filha, como você se comporta diante da sua mãe, diante do seu pai? Você tem honrado eles? Estas palavras impactaram a vida daquela jovem e ela nunca mais esqueceu. Marcou, transformou sua vida. Palavras verdadeiras de um pai de amor. O calor de uma família unida. Cada um de nós é um tabernáculo provisório do Eterno, onde Ele planeja habitar enquanto nós estivermos nessa terra, queridos. Pense nisso. Pense nisso. Fuja da imoralidade sexual. O que é fugir da imoralidade sexual? É enfrentar ela? Fugir é enfrentar? Fugir não é enfrentar. Não, eu vou enfrentar e vou ficar aqui sozinho, porque eu sou... Não, você não é, querido. Fuja. Você não é. Acredita em mim. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vós é santuário da Ruach HaKodesh, que habita em vocês, que lhe foi dada por Adonai, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Queridos, não foi fácil para Yeshua passar o que ele passou, viver o que ele viveu nessa terra, para que você desperdice tudo, jogue tudo por água abaixo, por um beijo, por qualquer coisa, para ficar olhando uma mulher na rua, uma mulher na tela, para ficar lá, você esposa, você mulher compromissada, fica olhando um seriado ou uma novela, desejando o adultério, porque é isso muitas vezes que eles ensinam. Muitas vezes o seriado e as novelas vão ensinar que você não pode, que você tem que ter mais de um, e fica formando a opinião das pessoas, colocando um desejo que você não tem que ter. Se você está tendo um desejo que a TV está te ensinando, que a tela do seu celular está ensinando, foge disso, não enfrente. Não, eu vou enfrentar esse desejo, esse seriado está muito bom, e vou enfrentar esse desejo. Uma vez eu falei para Carol, Carol, esse seriado eu não posso assistir. Eu tenho que fugir. Eu não vou enfrentar porque o seriado é bom, porque o filme está bom. Não, o filme está bom, não vou parar. Fica assistindo filme de terror, depois não dorme à noite. Não, mas o filme está bom. Para de assistir o filme. Depois vai expulsar demônio como? E aí? Se cair alguém endemoniado, o que você vai fazer? Vai correr? Aí corre. Aí corre. Vai correr. O demônio vai fazer assim, vai sair correndo. Vai manifestar um espírito imundo, você vai ficar com medo, não vai dormir à noite, vai traumatizar. Porque fica assistindo filme de terror. Não pode ver um trailer de filme de terror, já marca, vamos no cinema assistir. Teve uma época que eu e minha esposa fizemos muito disso. Faz tempo já. Enchia todo final de semana e assistir filme de terror. Começamos a ficar com medo, apagava a luz, um barulhinho que a geladeira fizesse. Amor, você ouviu? Você ouviu? O que é isso? Aí acendia as luzes, a xícara está se mexendo. Porque a gente tem, é alguma coisa, eu não sei o que é, deve ser alguma coisa que a geladeira fica irradiando lá, e a gente tem uma xícara que ela nunca para de se mexer em cima da geladeira, fica assim, é o tempo todo. E aquilo ali começou a assombrar. Tira a xícara do lugar. Pelo amor de... Não é verdade? Aí você fica assistindo um monte de filme de terror, como o Eterno vai te chamar para batalhar? Você vai ter medo do seu inimigo. Se o seriado está te levando à masturbação, está te levando à pornografia, para de assistir o seriado. Para de assistir a novela, se ela coloca adultério na sua mente. Ou filme, seja lá o que for. Fuja daquilo que você não pode enfrentar, daquilo que vai ficar na sua mente. Não deixe que o inimigo entre na sua mente, no seu coração, porque o Eterno habita lá. Tá?
Qual é o desafio que o Eterno nos propõe hoje? O que ele falou para Moshe? Construa um tabernáculo para mim. Esse é o desafio. Construa um tabernáculo para o Senhor no seu coração. Mas eu sou pecador, estou sujo. Qual foi o início da ministração? Foi o que nós lemos em Yeshayahu. Abra comigo rapidinho, Yeshayahu 66. Isaías 66, versículo 1. O que nós lemos? Senhor, mas eu estou sujo, minha vida está uma bagunça. Como o Senhor vai habitar no meio da bagunça? Ele não vai habitar mesmo, querido, mas presta atenção. Yeshayahu 61:1 diz assim: o céu é meu trono, diz Adonai, e a terra o estrado dos meus pés. Está na página 589. Que tipo de casa vocês construiriam para mim? Que tipo de lugar fariam para o meu descanso? Não fiz eu mesmo todas essas coisas, assim todas elas vieram a ser, diz Adonai. O tipo de pessoa que olha com favor é o que tem espírito pobre e humilde, que treme diante da minha palavra. Querido, se você se coloca diante do Senhor de coração arrependido, Ele vai se achegar até você. Você vai atrair o Eterno. Se você se colocar de coração arrependido do que fez, você vai atrair a presença do Eterno para dentro de você. Então esse é o desafio que o Eterno nos dá. Construa um tabernáculo para mim. Eu não acho que foi fácil construir aquele tabernáculo, viu? No calor ali, trabalho braçal, pegar as coisas, cortar, bater. Teve coisa que foi feita de ouro puro. Não foi fácil. E assim é com o nosso corpo. Muitas coisas você vai ter que fazer um trabalhinho braçal nele, vai ter que escolher amizades, escolher programas, escolher vídeos, escolher músicas. Tudo para que você construa um tabernáculo no seu coração para o Eterno. Você é capaz disso se você se arrepender dos seus pecados. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Próxima paraxá, Tetzaveh, ordene. Leia paraxá em casa. Seguindo-se aos mandamentos detalhados da porção da última semana, a respeito da construção do Mishkan, a paraxá Tetzaveh começa com a mitzvah dada diariamente, Arão e seus filhos, de abastecer a menorá no Mishkan com puro azeite de oliva. Aí Adonai descreve a Moshe as vestes especiais que deviam ser usadas pelo Kohanim, o ketonete, que era uma túnica longa de linho, o mir nassaim, calções de linho, o mitznefet, ou migbaat, um turbante de linho, ainete, uma longa faixa ao redor da cintura, e o Kohen Gadol vestia com o éfod, que é uma veste similar a um avental, feita de lã azul, roxa e vermelha, linho e fios de ouro. O Roshen, um peitoral contendo as 12 pedras preciosas inscritas com os nomes das 12 tribos de Israel. Meir, uma capa de lã azul com sinos de ouro e romãs decorativas na barra. Otzit, uma placa de ouro usada sobre a testa com inscrição sagrado, separado para Adonai. A porção da Torá, então, transfere a atenção aos mandamentos de Adonai, referente ao Meluim, inauguração ritual do Mishkan, recentemente construído, a ser realizada exclusivamente por Moshe por 7 dias, e outras ordenanças. Todas essas ordens são, na verdade, realizadas na porção conclusiva de Shemot, para Shapikudê. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, te agradecemos por tudo que o Senhor falou e ministrou aos nossos corações, ao meu coração, a nossa vida, Pai, que devemos levar diariamente, construindo para o Senhor um tabernáculo, um Mishkan, dentro do nosso coração, não deixando a sua presença apenas na Beit Shar Shalom, mas levando a sua presença no nosso coração, aonde quer que nós formos e estivermos, com quais pessoas que estivermos, queremos levar a Tua presença conosco, Pai, porque sabemos que o Senhor quer um relacionamento conosco, habitar entre nós, em nós, no nosso meio. Beshem Yeshua HaMashiach, nos ajude, que assim seja.